Celebridades que marcaram a história, como Ayrton Senna e James Dean, se tornaram ícones para muitas pessoas. Admiradores se emocionam ao lembrar momentos que envolviam os seus ídolos. O repórter André Alvim produziu a reportagem que fala sobre as celebridades que viraram mito. O Senna, ele dava alegria pra gente, ele era melhor que todos. John Lennon, porque ele mobilizou muitas pessoas no mundo, ele mostrou o que ele era e passou para todos mensagens de paz. E acho que hoje em dia precisava disso ainda. O melhor do mundo é Ayrton Senna mesmo, né? A Fórmula 1 ele é número 1 até hoje. Elvis Presley. Foi um mito do rock, né? São inúmeras as celebridades que viraram mitos, entre elas James Dean, que precisou estrelar apenas 3 filmes para encantar o mundo. Fora das filmagens, James Dean era conhecido por sua vida social agitada. Fumava, bebia e possuía uma grande admiração por carros e alta velocidade. Esta paixão, no entanto, custou a sua vida em 1955, quando o ator se envolveu num acidente e faleceu aos 24 anos de idade, meses antes de seu último filme Juventude Transviada ser lançado. A morte prematura no auge da carreira foi um dos fatores que ajudaram a transformar James Dean em uma lenda do cinema. Mas por que este fenômeno ocorre e qual é o papel da mídia na transformação das celebridades em mitos? Segundo o professor de Teoria das Mídias, Roberto Coelho, o processo de transformação de celebridades em lendas se deve em grande parte pela utilização repetitiva das imagens desses personagens pela mídia. Esses sujeitos todos, com a morte deles, então com a morte desses personagens, o que acontece? Há um culto mediático da personalidade que foram, do sucesso que fizeram. Existe uma saga do herói aí, né? Existe uma coisa que o Campbell trabalha, né? O poder do mito. Então, a televisão, o rádio, o cinema, eles trabalham hoje como formadores desses heróis olimpianos que eram lá na Idade Grega, né? Então, os nossos heróis olimpianos, os nossos mitos modernos, eles estão na música, no cinema, no teatro, na novela, né? Então você acaba por valorizar esses sujeitos como sujeitos míticos, como semideuses, né? Para o antropólogo Carlos Tadeu Zipierski, o tipo de morte que tiveram esses ídolos, de forma prematura e no auge da carreira, é um dos principais fatores que fazem com que eles sejam transformados em mitos pela sociedade. No período de vida, eles exploravam potencialidades do que é o ser humano, eles radicalizavam a experiência do humano e tiveram essa trajetória interrompida, né? Portanto, se transformaram num potencial de representação dessas potencialidades humanas. Se eles tivessem tempo suficiente para conseguir viver, né, eles iam voltar ao que é o ordinário, né? Então, o fato de ter a vida interrompida significa que eles se constituem numa possibilidade de representação. Um fato que intrigou o mundo foi a morte do ator Heath Ledger, que interpretou o vilão Coringa em Batman, o Cavaleiro das Trevas. A exemplo de James Dean, Heath Ledger não pôde assistir à sua última atuação. A partir de seu falecimento, poderá Ledger ser transformado em mito? Não é o fato como a sociedade trata a morte, mas foi a oportunidade, né, a coincidência de um fato, né, do lançamento de um filme com um esforço de marketing para a visibilidade daquele filme, né? Então, é difícil nós falarmos que esse é um caso que vai se constituir num processo de heroicização. A minha impressão é que isso cai no esquecimento tão rápido o filme passe, né? Diferente de outros casos que teve a ver não com a coincidência de lançamento de um filme ou de qualquer outra coisa, mas com a própria trajetória de vida do indivíduo. Na opinião de Roberto Coelho, a morte do ator foi explorada como marketing para promover o filme. Uma coisa que a gente tem que comentar é que esse ator em especial, ele se dedicou tanto ao personagem que ele possivelmente teve uma fronteira entre ser ele o ator e ser ele o personagem. A mídia vai trabalhar isso como promoção do filme, dizendo que esse ator fez um papel tão forte na carreira dele que ele deixa de ser pessoa mesmo, morre como pessoa, porque ele só conseguiu viver como personagem
e após o personagem ter acabado, ter morrido, ele morre junto com isso. Então, é claro, há uma alavanca publicitária aí que leva o sujeito a assistir o filme só para ver a última cena da última vez que o ator apareceu. Já no Brasil, um dos maiores ídolos eternizados na memória do povo é Ayrton Senna. O piloto correu na Fórmula 1 de 1984 a 1994. Nesses 10 anos de carreira, Senna conquistou 65 pole positions, 41 vitórias, 3 campeonatos e o coração dos brasileiros. Até hoje, o piloto de Fórmula 1 Ayrton Senna é associado ao patriotismo e à música tema da vitória, trilha sonora tocada tradicionalmente em suas conquistas. Após falecer em 1994, o tricampeão do mundo ficou marcado por esses signos que contribuem para que ele seja lembrado como um herói nacional. A imagem que se construiu do Ayrton Senna foi o do bom moço, né? Do cara competente que faz a coisa acontecer. E eu acho que ele surge como a imagem que se constrói desse indivíduo lá, Ayrton Senna, né? Que é uma expectativa nacional que eu acho que ela responde não à ausência de liderança, mas a uma questão que tinha mais a ver com a questão da corrupção, da falta de controle. Então, acho que ele encarna as virtudes do bem, do que se espera das pessoas, mais do que uma ausência de liderança. Quantas vezes a gente assistiu o Ayrton Senna bater no muro, né? Então, todo ano você tinha o momento muro, né? Você tinha a hora que ele bate no muro. Então, essa sacralização do Ayrton Senna, embora ele já era um grande piloto, então ele tem uma carreira profissional muito boa e a mídia é a propagadora dessa carreira porque ela mostra a corrida, né? Ela faz a promoção dessa corrida. Na morte dele, você tinha então um personagem muito conhecido que morre de uma maneira muito trágica. Então eu acho que a morte em si, o documentário da morte em si, seria natural. O relembrar dessa morte acaba sacralizando a imagem ícone do Ayrton Senna, que transforma esse ícone num mito e que vira um objeto sagrado. A gente lembra aquela musiquinha da Globo, né? Tem gente que se emociona de ouvir a música porque lembra, né? É quase teológico, né? Eles são os nossos deuses. Eles são as adorações que nós temos hoje nos nossos sistemas mediáticos modernos. A gente precisa disso para viver. A única certeza é a de que continuaremos a idolatrar velhos ídolos e criar novos mitos.